É uma alegria estar aqui com vocês. E na programação desse mês, nos coube um dia para trazer reflexões a este grupo de estudantes de teosofia, né? E o tema Mente Aberta na Vida Diária foi o que nos foi inspirado, vamos dizer assim, né? Primeiramente, por que falar de mente, né? Sobre a mente? Qual a importância, né, da mente do ponto de vista teosófico? São algumas perguntas que a gente pode começar a fazer. E se ela seria um instrumento para a busca da verdade, já que há no lema da sociedade. Por que falar sobre mente nesse dia? A mente, será que ela tem alguma importância, né, no ponto de vista teosófico? E se sim, ela seria um instrumento para a busca da verdade, já que no lema, né, do símbolo da sociedade teosófica, que está bem assim no cantinho do slide, não há religião superior à verdade. Então a busca da verdade é um objeto de estudo nessa sociedade. E para iniciar eu trouxe uma fala de um dos mestres de sabedoria que inspiraram a formação, a fundação dessa sociedade no mundo, o mestre K.H., mestre Kuthumi, tirado do livro Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria. Ele fez um comentário de que a verdade não tem rótulo e não é afetada pelo nome sob qual é divulgada, se o objetivo for alcançado. A verdade não tem rótulo e não é afetado pelo nome sob qual é divulgada. Há muitos nomes para a verdade, né? Se o objetivo não for alcançado. E como assim muitos nomes para a verdade? Nós podemos observar que essa questão da verdade é uma discussão muito ampla e eu trouxe uma observação de que há uma verdade relativa e que ela é formada, né, a nossa orientação é por nossas preferências pessoais, pelas ideias e conceitos originados dos conceitos sociais em que vivemos, das tradições familiares de onde viemos, né, das regras de convivência que temos, dependendo da cultura que estamos, né, e que podem gerar um suposto direcionamento, e geralmente o geram, né, nós crescemos num ambiente assim, já com uma condução sobre o comportamento, sobre a fala, sobre a alimentação, sobre a forma de pensar, e seja pelas mesmas regras que também estabelecem divisões, por critérios de estado social, preconceitos culturais e religiosos e etc. Um exemplo muito prático disso é que ainda existe, que há até foi uma informação que recentemente no grupo de amigos, né, de teosofistas também, ainda que na Índia o governo tenha propagado oficialmente que não existia a divisão por castas, né, na concepção do Estado, culturalmente ainda essa prática existe, né, entre a população. Então, sim, há a relação de castas na cultura dos indianos, né? Continuando essa pesquisa, vamos assim dizer, ainda que todas as formas de sistemas de pensamento e regras possam ser compreendidas como necessárias, e são regras necessárias, são práticas, são, né, condutas de limite, e gera-se regras e até punições por elas, né, condutas sociais. Elas nos condicionam na vida diária, e que aqui há um risco, porque no condicionamento a um modo ou sistema de percepção enviesado, quer dizer, já direcionado, ainda assim
com todos esses problemas, né, se de criar um condicionamento sob esse ponto de vista, ainda assim ela pode ser um instrumento com seus desafios, né, ao caminho para o encontro de uma verdade una. Então, nós estávamos falando de verdade, do conceito de verdade, e agora chegamos a um outro conceito mais abrangente, que seria de uma verdade una, porque então nós estávamos falando da relatividade desse conceito de verdade. O encontro de uma verdade una, também o que poderia ser isso? Não vemos toda uma realidade una, então? Uma verdade una, uma realidade una? Observem a figura que temos à nossa frente, inicialmente. É uma grande árvore, né? Frondosa, num ambiente um céu muito bonito, né? Dá vontade de ir lá para baixo, pegar aquela sombrinha, né? É uma imagem inspiradora. Mas podemos olhar e dizer, nossa, uma árvore tão bonita e está tão solitária aí no meio desse campo, né? Porque não há outras árvores, enfim, né? Um sentimento assim, parece que de solidão, num ambiente tão bonito, tão elevado, uma árvore majestosa. Ela me deu essa impressão. E embaixo colocamos a observação de que os olhos físicos só veem a aparência, por quê? Há uma pequena pesquisa que fiz de que as plantas também se comunicam não só entre si, como também com animais. Elas lançam um monte de recursos como luzes, sombras, aromas químicos, toques físicos, atrai polinizadores, né? Nossa abelhinha aqui confirmando a informação, ajuda no processo de crescimento e até evita contaminações por fungos e outras doenças. Então, aparentemente, essa árvore solitária que nós estamos vendo, ela tem uma relação com a natureza, né? Não vemos ali a questão do cheiro, não estamos aptos, talvez, a sentir essa vibração do cheiro, né? Não estamos ali todo o tempo para também observar essa relação com os polinizadores, mas sabemos que acontece, porque sem eles não haveria, né, a continuidade na vida até na Terra mesmo, né? As abelhas têm essa função muito importante. E tem até a questão de precisarem dos fungos, tanto por contaminação, evitar alguns fungos, como também precisam deles num outro sistema, numa outra relação, determinados fungos, para a sua proteção. Então, há uma relação com outros seres da natureza, como animais, outras espécies de plantas e fungos, né? E dependem dessa relação com o vento, ar, enfim. Então, ela está em relação com toda a natureza e nós não percebemos. É uma relação muito sutil. Para além disso, para dizer que ela não está longe das suas irmãs, há também uma teia, uma rede de Wi-Fi, reconhecida como micorriza, é um Wi-Fi da floresta. A ciência desenvolveu, na sua observação, um método de pesquisa e encontrou uma verdade que nunca antes era dimensionada. Aqui é a visão de duas árvores distantes entre si, e até onde eu sei, por mais distante que as árvores estejam, como aquela árvore nossa, a primeira árvore solitária, e uma outra árvore de outra espécie até, não necessariamente a mesma, né, na mesma fisiologia ali, na biologia vegetal, por maior que seja, há uma rede, uma teia subterrânea que a liga, e entre essas dois exemplares aqui tem até aparece uma florzinha, um cogumelo, todo aquele terreno, até ela encontrar com outra árvore, está conectado por uma rede, que aqui foi feita a simulação dessa verificação percebida, né? Então não importa a distância que ela está, aquela árvore não está sozinha. E está debaixo da terra, foi oculta aos nossos olhos que essa árvore não está sozinha. Além desse contato externo da natureza, que nós também não sabíamos, a ciência já identificou e nomeou, né, e trouxe ao conhecimento, né, de todos aqueles que têm interesse, abrem a internet, vê a reportagem e conhece. Ela, além disso, ela tem uma relação
simbiótica com a própria natureza e com seus irmãos no reino vegetal. Então nós não temos, ainda que nós estamos vendo, nós não temos um conhecimento amplo e perfeito de tudo que acontece na natureza. Seja nessa natureza mais imediata e concreta que a natureza no reino vegetal e animal. E aí nos dá a inferência, sabe, que não existe uma outra natureza mais sutil, né, que o ser humano não percebe e que nos envolve nas nossas relações aqui como humanos também, né, por analogia. Então esse conceito de verdade una, ela já é provada que existe uma relação humana, simbiose no reino vegetal, como nós estamos trazendo aqui pela própria ciência. E dessa forma, fazendo essa comparação, se há uma sutileza em toda a natureza, mineral, vegetal, animal, e nós estamos no reino animal, a diferenciação entre, né, a humanidade e os outros animais foi a própria ciência define, foi a nossa aquisição, né, do córtex frontal, principalmente o córtex frontal, mas todo o córtex, para o desenvolvimento de uma mente, de um cérebro, né, de um elemento da composição humana que o diferencia e o coloca como o mais senciente. Os outros animais são sencientes, se percebem na vida e têm relação com ela, mas nós temos de alguma maneira, né, nessa evolução biológica, uma condição, né, mais avançada, mais evoluída no sentido da evolução, né, dos tipos de animais. Nós somos até designados por isso como a humanidade, uma humanidade racional, pelo uso da razão e da mente. E por que a gente não percebe o que há de sutil no mundo de toda a natureza? Porque nós humanos, né? O mocinho ali está com essa pergunta na cabeça, né? E nós também podemos fazê-lo. Aí nós temos uma referência na teosofia que diz assim, que enquanto nossa motivação ao conhecimento de tudo que há, né, de tudo que tem denominação, que torna-se o alimento para a mente, quanto nós mais conhecemos, essa mente concreta, nossa mente relacional, nossa mente, o corpo mental, né, que tem na literatura teosófica, o corpo mental, ele tem nele dois momentos, né? Uma mente concreta e objetiva, rotineira, e uma mente mais um mental superior, mais interessado no abstrato, no sutil. Mas enquanto a nossa motivação a todo esse conhecimento que o corpo mental possa adquirir for ainda egoísta e provoca a manutenção de um falso eu, quer dizer, de um eu separado a toda uma verdade una e de uma realidade una, e isso nos mantém desconectados dessa realidade una, que nós já verificamos que já existe no mundo vegetal, até onde nós podemos exemplificar. Desta forma, sim. Rada Bonier tem um pequeno livro, que é O Caminho do Autoconhecimento. Pequeno, é um livro de bolso. Nesse livro, ela tem um trecho que ela fala da verdade fundamental, da verdade una. Então, uma verdade essencial, se ela é tão fundamental. E ela nos chama a atenção, como estudantes de teosofia, que nós, como estudantes sérios, devemos querer mais do que estudar teoricamente as verdades ensinadas na literatura teosófica. Nós, ou esses alunos, esses estudantes, devem se esforçar para conhecer a verdade através da experiência própria, com o objetivo de alcançar sabedoria e a força necessária para ajudar os outros
de forma eficaz e sábia e não cegamente e casualmente. Alcançar sabedoria e ajudar seu irmão, seu igual, com altruísmo, a alcançar a mesma sabedoria. Aqui também ela continua, o que chamamos de teosofia só é realmente teosofia na medida em que, através do seu estudo, a verdade fundamental da existência una é gradualmente compreendida. Radha Bonnier. Nessa busca da verdade fundamental, da verdade una, ela fala em sabedoria. Até agora a gente estava falando de conhecimento. Será que tem diferença do que a gente vem falando? Ela pontua dessa forma. O conhecimento no sentido usual do termo é um conhecimento de fatos, acumulação de informação, de histórias, de dados. E não exige que haja uma ação de acordo com os fatos ou com a informação conhecida. Um exemplo muito típico é como também nossa abelhinha aqui, né? Já que estamos falando da natureza, vamos trazer alguns elementos da natureza para nos ajudar a pensar. A abelhinha ali está lendo um livro, pode ser um livro de história, pode ser um livro de qualquer matéria aí. Nós podemos ter saído de casa ali do jornal sobre a inauguração do trecho ali, né? Quem pega carro do novo trecho ali de acesso a outra área de Brasília. E isso é uma informação importante saber para nos deslocarmos, para nos organizarmos, né? Para criarmos uma rotina, né? Para determinados objetivos práticos. Então, aqui é a ação de uma mente concreta, organizada, rotineira e conhecida como manas. É uma mente concreta, né? Dentro da literatura teosófica, esse corpo mental, o Kama Manas é responsável por isso, né? E que ainda disputa o conhecimento como um troféu com o seu irmão. O conhecimento aqui, de uma maneira, adquirido ainda tem uma qualidade, uma conotação, num valor mais pessoal, e porque ele pode de alguma maneira me beneficiar. Se eu me importar muito, se esse benefício será um benefício coletivo. Então, o fato de eu saber, por exemplo, primeiro que os outros, que há um atalho para determinado caminho, me dá vantagem. Eu posso dizer, posso pensar, não vou falar sobre isso com ninguém não, porque essa vantagem vai ser só minha, que eu vou chegar rapidinho ali, chego na frente, ganho isso, né? Nessa forma de pensar, e lidar com uma rotina na minha vida diária. A gente vai começar a falar então como a gente traz essa forma de pensamento para a nossa vida diária. Por isso que ainda é uma disputa, né? Esse nível de conhecimento. Aos pés do mestre, um dos nossos livros de referência na literatura teosófica, escrito pelo pequeno Krishnamurti, na idade de 14 anos. E nesse livro ele diz que não foi ele que escreveu, ele só escreveu o que na verdade o mestre ditou. Então, assim sendo, o mestre também disse a ele, para nossa instrução: teu corpo mental deseja pensar muito em si mesmo e pouco nos outros, né? Nossa vida diária pode ser que pensamos mais em nós mesmos que nos outros. Mesmo quando tu tiveres desviado de coisas mundanas, estritamente mundanas, né, e muito egoístas, ainda assim ele tentará especular para si, em vez de pensar sobre a obra dos mestres em auxiliar os outros, que é uma ação altruísta, né, que é uma ação que traz o benefício a todos, a mim também. Mas aí uma ação altruísta, ela já é uma ação que eu não estou preocupada em saber se foi o primeiro, foi o segundo e tal. Se outro trouxer primeiro que eu a notícia de que há um caminho melhor para chegar em outro local, há uma nova, né, há uma nova estrada, não sei. E se alguém chega primeiro que eu para dar essa notícia, eu fico tão feliz ou mais.
que a própria pessoa que deu, porque eu vejo que o benefício vai ser o melhor para todos. Daquilo que foi objetivo e pode se tornar uma ação altruísta e verdadeira. Um exemplo da vida diária. E aí ela lembra com isso que, sobre sabedoria e conhecimento, que enquanto a sabedoria, diferente só do conhecimento usado de maneira egoísta, tem características totalmente diferentes, pois não pode existir sem que se expresse na qualidade dos relacionamentos e das ações. A sabedoria se preocupa no tratamento das nossas relações, que nós acabamos de falar, é uma ação altruísta. Se é altruísta, eu estou me preocupando com todos que estão relacionados comigo, seja num momento da minha vida, na minha vida diária com família, na minha vida diária com amigos, na minha vida diária com meus colegas de trabalho, na minha vida diária no trânsito, né? Porque o trânsito é um tipo de relacionamento que nós temos, nós nos nossos carros, os outros nos nossos carros, estamos nos relacionando numa estrada com regras, né? Muito bem definidas, e podemos estar dirigindo de forma altruísta ou de forma egoísta também. Aqui a mente abstrata é o mesmo corpo mental, mas com um grau de sutileza maior, que surge sutilizando os conceitos, abrindo as aspirações mais elevadas e conhecidas assim como buddhimanas. Não é a mente búdica totalmente espiritual, né, na tríade espiritual, mas já é uma mente mais abstrata, mais suscetível e realmente aberta às inspirações de Buda. Quantos aqui não temos algumas histórias, né, que ouvimos, ou por intuição, por inspiração, né? E continuando no assunto de uma via de muitos carros na estrada, nós sabemos que quando acontece um acidente, a maioria das pessoas nesse momento, por um sentimento de compaixão àquele que se acidentou, ninguém se conhece ali, é uma estrada, é um espaço muito grande, pessoas de muitos lugares, as pessoas param, esquecem até do seu compromisso pessoal, param o seu carro, descem do seu carro, se movimentam, se organizam, ajudam quem se acidentou, chama ajuda. Quer dizer, é uma ação muito grandiosa e altruísta na vida diária, porque diariamente estamos nesse ambiente de pegar um carro, dirigir para um lugar. Somos propensos a essa ação altruísta e de compaixão compassiva a um outro que eu nem conheço, ou simplesmente falar assim, não vai dar tempo, estou atrasado para o meu trabalho, os outros ajudam, eu estou indo. Mas a qualidade da ação, muitas vezes até não é muito necessário mas você de alguma maneira naquele momento se ligou à situação e verifica, pode se preocupar quando você vê o socorro, não, pelo menos o socorro está aqui, eu agora nesse momento talvez não seja tão útil. De alguma maneira sua mente se envolve com a questão e se preocupa, ainda que você nem tenha descido. Mas entendem que há uma qualidade mental diferente e aberta. Você, até para pensar no problema do outro, você deixou em algum momento o seu problema. E isso acontece na vida diária. Então é na vida diária que nós nos utilizamos. É com a mente aberta é que nós nos utilizamos a esse caminho espiritual e esse movimento de que nós dizemos que buscamos o caminho para, né, um encontro, né, com uma realidade una e maior do que a gente pode conceituar. Ela lembra que por isso a sabedoria é sempre prática. O conhecimento não necessariamente, o conhecimento só pode ser um fato dado, né? Lá atrás a gente leu sobre isso. Onde quer que haja uma divergência entre pensamento, ação, teoria e prática, haverá ausência de sabedoria. Isso eu acredito que tem a ver com aquela
situação da harmonia dos eventos e das ações, das sincronicidades na nossa vida. Nós aprendemos nesses momentos em que percebemos, verificamos pela própria experiência que aquilo que nos acontece, de fato, tem uma relação maior do que com a gente mesmo. E são momentos inspiradores, né? Momentos que, conectados, no momento que a mente está mais aberta e dignificada, disponível a aprender e se purificar, nós somos levados, por exemplo, as histórias que eu vi, foi até ontem, levados aqui à Sociedade Teosófica, não é? A minha história tem isso, a de vocês provavelmente em algum momento teve isso. Se todo mundo vai recordar aqui como é que veio parar na Sociedade Teosófica, você pode falar assim, uai, né? Como é que eu vim parar aqui mesmo? Em algum momento na sua vida, houve um desejo nesse sentido, provavelmente, e na evolução dos dias e no decorrer da vida, em algum momento, nós chegamos aqui. Seja aqui presencialmente nessa sede, chega pela informação nos canais do YouTube, da Sociedade Teosófica, no canal da TV Suprem. O fato é, nós temos uma vida sutil que nos envolve, estamos nela e ainda não percebemos totalmente. Como percebemos o que nos acontece, que às vezes os fatos e as informações não são suficientes para explicar, é possível que em algum momento nos conectamos a informação mais sutil, com uma mente aberta. Qual o grande desafio? Responder a essa pergunta aqui. Nessa altura dos estudos, ainda falando de sabedoria e conhecimento, o que é necessário? Que elemento na constituição humana que falta para integrar a necessidade do conhecimento, que é uma informação útil, prática, um fato, auxiliando no alcance da sabedoria, já que ela sim é a grande reveladora e modificadora, parece que o elemento modificador para que essa alma então consiga seguir nesse seu caminho, né, próspero de evolução, ela precisa da sabedoria. E que se expressa na qualidade dos relacionamentos e das ações, que não há outra maneira de se expressar, assim que ela se expressa, permitindo, uma última citação, que a verdade fundamental da existência una, perdoem-me o português aqui, da existência una, seja gradualmente compreendido. O que está faltando aqui? Que a gente talvez não tenha identificado, ou já tenha identificado, não sei, né? Estamos estudando. Aí tem uma outra coleguinha dessa Belinha aqui, que pediu para falar. Ela falou assim, eu sei, a mente. Alegre, porque ela sabe, ela trouxe uma informação. Eu já li sobre isso, é a mente. É a mente que vai resolver todos os nossos problemas. Aparentemente, né, essa é uma ideia inicial, ou a outra Belinha já veio questionar assim, cuidado, citando Blavatsky, né, a mente mente, e estou citando Blavatsky. Nesse diálogo, nossa amiga assim com uma fala bem regional, uai, mas e a mente aberta, de onde vem? E aqui é isso. Nesse mini diálogo aqui, é justamente para a gente perceber que nessa estrutura da mente, nós devemos ficar atentos que o nosso aprendizagem é importante, a informação é importante, o fato que nos vem e nos acontece são importantes, mas eles são só importantes se a mente estiver aberta, ou portanto, num estado mais sutil, para aprender com eles.
né? Respondendo à pergunta sobre de onde vem a mente aberta, nós trouxemos a referência que mente aberta é o segundo passo descrito na escada de ouro. A escada de ouro é um conjunto de regras destinado aos membros da seção esotérica, onde H.P. Blavatsky relatou que foram retirados do livro da disciplina. Blavatsky, como uma das fundadoras da Sociedade Teosófica no mundo, e sua principal a principal hierofante, né, dos ensinamentos sobre o ocultismo, ela tinha acesso e também o apoio pelos ensinamentos dos mestres de uma literatura que não era conhecida no mundo, e ela foi a primeira a trazê-la. Os livros de Xian, o livro da disciplina também, nas escolas de Xian, eram uma grande referência para os estudantes da ciência secreta, o Gupta Vidya. Então, a escada de ouro é um ensinamento muito precioso na literatura teosófica. Vamos ver do que se trata, para compreendermos a respeito da mente aberta. Assim observe a verdade diante de si. Parece que não alcançaremos a verdade, de fato a verdade una, se não conseguirmos, né, seguir nessa escada. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, fraternidade para com seu condiscípulo, prontidão para dar e receber conselhos e instrução, leal sentido de dever para com seu instrutor, obediência diligente aos preceitos de verdade, uma vez que tenhamos depositado a nossa confiança nela, crendo que o instrutor também a possui. Resistência corajosa às injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, defesa valente daqueles que são injustamente atacados, uma mira constante no ideal do progresso humano e na perfeição, conforme revela a ciência secreta Gupta Vidya. Esse texto em especial é um valioso texto, como já foi dito, e muito inspira a todo buscador da verdade una, né, na realidade. Observem que em mente aberta, se você pensar que a cada afirmação dessa é um degrau da escada de ouro, a mente aberta é o segundo degrau. Busca o caminho é uma indicação que sempre nos estudos teosóficos, né, são inspiradamente aconselhado. O caminho indicado nas regras da escada de ouro poderá ser cumprido por toda a humanidade, pela real, e aí a gente está falando da real em sentido de vida altruísta, né? Real vontade de servir a toda a humanidade, colaborando para a realização do plano divino na Terra, ao se buscar sabedoria. Desta forma, continuando ainda a entender como buscar a sabedoria nesse processo da mente aberta, é o segundo degrau. A gente não pode desconsiderar o primeiro degrau. Não pode desconsiderar que a escada de ouro são ações relacionadas à vida interna e à vida externa, que é uma vida única também, né? Não aqui por uma questão didática, pedagógica, a gente fala em vida externa e vida interna, mas por um sentido desse momento de visualização, de percepção de que há uma vida fora, uma vida dentro. Talvez o que a gente está querendo conectar é uma vida una. Os eventos que nos acontecem fora são, na realidade, reflexos ou permissões dadas à vida
dadas pela vida interna, nesse trilhar, né, na busca da sabedoria. Então é necessário lembrar que o primeiro degrau é a vida limpa, muito importante, porque se refere a um requisito para o desenvolvimento interior, daí a importância de se falar de vida interna, e envolve não só a limpeza espiritual, de emoções negativas, de desejos, das nossas raivas, dos nossos comodismos, dos nossos medos, das nossas preguiças, né? E quantos outros elementos mais viciosos que nós temos por aí. Cada um faça o seu momento de, né, ato de contrição em algum momento do dia, à noite, quem sabe, mas de dormir, para entender como está nesse momento, né? Essas emoções que temos e também dos desejos que temos. Mas também fala-se da referência física, cuidado com a alimentação, por exemplo, né? Quem sabe o conceito, e eu vejo que o conceito de ahimsa, né? A não violência está aqui também, quer dizer, não causar o mal a outro da nossa espécie ou qualquer de outro reino, né? Daí a sugestão de uma, né, para quem pensa um carinho com isso, tende talvez a se aproximar da vegetação vegetariana e vegana. Está relacionado também com o aspecto físico, emocional e etéreo ou magnético, né? Citando aqui a questão desse mundo sutil. Essa interpretação eu trouxe do Sidney Cook, esse é a seguinte, e vamos falar dele no próximo slide. Dito isso, e com essa importância de uma vida limpa, a mente aberta parece que fica, então, mais suscetível de ser desenvolvida, né? Por quê? Porque a mente aberta significa dizer que obriga-nos a lidar com preconceitos e ideias fixas, pois a mente tem que estar aberta à análise de novas ideias, possivelmente conflitantes. Devemos vigiar se tivermos que deixar de lado devido a alguma necessária visão demasiado estreita, né? Krishnamurti é um filósofo indiano e muito citado também nos estudos da literatura teosófica. Ele tem um livro muito importante que, em toda a sua literatura é muito importante, ele questiona tudo, simplesmente isso. E ele fala justamente dessa acomodação, o que preocupa muito, e da maneira como nós somos condicionados dia após dia e da sutileza que estamos sujeitos quando pensamos que nos livramos de um vício, olha lá o vício novamente se instalando de uma outra maneira mais sutil. Então, aqui vai a sugestão de se aprofundarem nessas reflexões que Krishnamurti nos traz. E por isso aqui, a qualidade a ser desenvolvida diante de um vício de condicionamento, de estreiteza, de visão, né, de uma vida de preconceitos e que não permite que a mente, né, se abra e se desenvolva para o mundo sutil, o uso do discernimento. E o discernimento diz, o uso do discernimento. E o discernimento também, naquele livrinho Aos Pés do Mestre, é perceber, desenvolver a percepção do que é real e do que é não real, né? E do que nos motiva, essa percepção do real e do não real, quais são nossas motivações para buscar o caminho espiritual? Provavelmente ainda estaremos em um estado, né, assim, misturados entre motivações egoístas e motivações altruístas. É muito comum, estamos num processo, né? E à medida que usamos o discernimento
E podemos sempre fazer uma escolha consciente, sempre para ações altruístas e não egoístas. Esse discernimento também, essa ferramenta também cada vez fica mais sutil, né? E a mente então poderá então se abrir a cada vez mais às inspirações, né, da mente búdica. Não pode haver nem aceitação nem rejeição a priori. Pensem nisso. Vamos imaginar uma situação aqui. Vocês estão num evento social, uma festa familiar, alguém lhes é apresentado e diz assim, olha, ele é de outra cultura, ele é lá de um país oriental, né? E com determinada culto ou crença. Há pessoas que nem querem se aproximar, chegar perto, recebem a informação, tá, sai e vai dando ali a saída pela direita. Há pessoas que já são interessadas, é mesmo, mas me conte, né, do que se trata, sobre o que vocês tratam, como é isso, há rituais. Você recepciona a pessoa, né, esse que se aproxima, e que sejamos nós, buscadores também, aprendizes, que sejamos nós que possamos acolher esse diferença, esse diverso, e se interesse também por aquilo que ele traz de vida e de fala, né? Nos relacionamos com ele, o recebamos, né? Para quem sabe, então, de alguma maneira, podemos estar aptos a aprender com ele, né? Não é só uma convenção social, é isso que eu quero falar para vocês. Na vida diária, há as convenções sociais, há as regras sociais, há a coisa do acolhimento social. Mas também poderá haver nesse acolhimento, de uma maneira pura e sincera, o acolhimento altruísta. E ouvir aquela pessoa com seu modo de vida diferente de nós, que somos, né, de maioria cristã ou não sei, mas é a nossa realidade aqui no Ocidente, né? Desenvolvermos essa prática de observar, ouvir, escutar, sem preocupar em dizer se está certo, se está errado, se é feio ou é bonito, a esquerda é direita, é preto ou branco, e só entender e perceber a vida do outro que está envolvida naqueles conceitos e perceber que ele pode ser feliz e ele é feliz naquele momento, naquele presente que você observa, que ele fala animado da sua cultura, ele fala animado da sua religião e tal, você vai ficar tão feliz quanto ele, provavelmente, porque você vai se sintonizar com uma mente mais sutil e aberta. Assim, pelo menos, nós temos lido na literatura e assim, pelo menos, nós devemos nos permitir realizar e fazer pela nossa própria experiência verificar se essa literatura também que temos nos confirma essa verdade. Dessa forma, isso no dia a dia, a questão é, será um treino? Krishnamurti já diria, não pode ser um treino, é um movimento espontâneo, não é algo para se disciplinar, é um movimento de dentro para fora, é da sua alma com a alma do outro. Muito sutil, né? Falamos assim, mas percebemos a sutileza do assunto. E dessa forma, a gente não tem que viver numa situação de alerta a esses eventos, mas podemos desenvolver no dia a dia para a nossa mente, então, ficar aberta nessa rotina que nós temos, a atenção plena sobre o que nos acontece interiormente e o que acontece aos nossos próximos. E isso não tem um manual que se diz como fazer. Por isso que a experiência ela é própria.
E de novo, somos aprendizes. Temos a literatura, que sempre nos lembra dessa nossa condição e dessa nossa possibilidade de sermos altruístas minuto a minuto. Mas precisamos começar a fazer, dia a dia. Uma ideia que nos cause rejeição a princípio tem que ser analisada. O Sidney Cook também lembra aqui. Pois podemos estar sendo vítima do nosso próprio preconceito. Que nós temos muitos, tá? Não vou entrar aqui nos vários que podemos ter, porque isso ia até ir para outro lado, né, o nosso tema. Mas temos. Olhem para isso. Façam a sua reflexão e procurem saber. Da mesma forma, eu me comprometo com vocês que farei hoje, de novo, essa avaliação. Acho que isso é o mais importante no fim do dia. Essa avaliação, como foi meu dia, né? Os cristãos falam de um ato de contrição, que é esse movimento de você parar antes de dormir e antes até mesmo das suas orações, para se encontrar com Deus nas suas orações, né? Uma orientação cristã, é pensar o como foi o dia, o que te aconteceu e o que você aconteceu nesse dia. E não é só na ação não, é nos pensamentos mesmo, né? E nos sentimentos envolvidos. Princípios mais estreitos, ele alerta, devem dar lugar a princípios mais abrangentes e inclusivos. Da mesma análise do Sidney Cook. Ele traz uma fala aqui que eu considero uma fala final muito importante e onde nós podemos estar finalizando, de que está aberto a desafio, a dúvida. Não significa viver na constante incerteza. Ou pode nos causar alguma incerteza, por que não? Deixando sempre o espaço, mas sim uma busca constante, deixando sempre espaço para o novo conhecimento entrar. E aqui eu me corrijo então, vendo o texto novamente, que realmente o foco não é permitir a incerteza, mas o foco é permitir um novo conhecimento entrar nessa nossa rotina, né? No dia a dia. Mas a rotina não de dizer que fazemos todas as coisas sempre no mesmo dia. Podemos fazer enquanto uma obrigação, uma relação com o concreto, né? Com o óbvio. Mas o que acontece quando eu saio de casa às 6 horas da manhã para chegar às 7h30, 8 horas no serviço, num trânsito intenso, é ali o meu aprendizado. E fazemos isso todos os dias. E o retorno para casa da mesma forma. Então é no intervalo entre um ponto e outro no processo que devemos estar atentos. O discernimento assenta em verificar, pesar, destacar, substituir e aceitar. Construindo um núcleo de verdades que devem ser examinadas ciclicamente, de modo que possam ser enriquecidas. Observar que a vida é feita de ciclos. As estações no ano são cíclicas. Nós temos períodos cíclicos na nossa vida. Terminamos, fomos para o jardim, fizemos fundamental, 1º grau, 2º grau, faculdade, mestrado, Começamos um novo emprego, largamos aquele emprego, começamos outro emprego, mudamos de cidade. Tudo são ciclos na nossa vida. E nesses ciclos são oportunidades para desenvolvermos a nossa mente aberta diariamente. Este passo está obviamente relacionado com o aspecto mental. A citação de Sidney a respeito da mente aberta como segundo degrau da escada de ouro. Mas nós não podemos deixar de observar que a mente abstrata
ela já vem já numa condição de mente superior, também na literatura teosófica assim é referida, ela já tem uma inspiração, já recebe, né, ali uma inspiração da mente búdica, por isso também chamada de Budimanas. E como é que é isso? Será que também a gente não tem uma maneira de melhorar essa conexão? Detalhe, Sidney Cook, A. Cook, inglês, nascido na Inglaterra, mas que viria a se naturalizar norte-americano, tem desempenhado cargos importantes na Sociedade Teosófica de Adyar, sob as presidências de Jinerazadasa e Sri Ram. Essa é a notícia que eu tenho do nosso irmão teosofista e que nos contribuiu com essas observações que eu trouxe aqui. Retomando o assunto da mente búdica, nós não podemos deixar de citar a meditação como uma ferramenta também da manutenção da mente aberta nessa vida diária que nós sugerimos, né? Radha Bonnier nos traz também no mesmo livrinho, O Caminho para o Autoconhecimento, a seguinte observação: que ser capaz de meditar sobre o que há dentro de nós, e todos os elementos nós aqui já citamos, sem distrações, sem fixar ideias ou pensamentos ou sentimentos. É aquela hora que você vai meditar e aparece tudo que você tinha que fazer, que você não fez, a conta para pagar, né? A resposta do vizinho mal criado, né? São distrações. O movimento de sentar e se conectar consigo mesmo é um momento de fazer uma introversão tal que esses elementos passem, e passem, só isso. Devido ao momento serão tratados, não serão ignorados totalmente, mas não é ali. Ali, naquele momento presente, é olhar para dentro. Faz parte do aprendizado necessário tirar essas distrações, né, desconsiderar, para não nos transformarmos do que não somos. Nós não somos o servidor público, nós não somos o dentista, nós não somos um motorista, nós não somos a mãe, o pai, o filho, o avô. A música, né? Uma música nos fala isso. Nós não somos nada do que nossa identidade foi necessária ser construída para estarmos aqui na vida dual. No entanto, nós nos distraímos com esses papéis. E na execução deles, começamos a acreditar fielmente que somos isso. No momento da meditação que vamos nos reportar a essa essência, a essa realidade uma que vive em nós, está em nós e fora de nós, todas as distrações vêm para falar que a gente é o que a gente não é. Então é necessário esse aprendizado para não nos transformarmos no que nós não somos, pois esse tornar-se algo, o pai, a mãe, o filho, o avô, o médico, o dentista, o engenheiro, o advogado, é busca do mundo exterior. Então aqui de novo a pergunta é: quem somos nós? Uma pergunta essencial. Quem sou eu? Essa pergunta ela deve ser continuamente feita e diariamente feita, para que essa mente aberta tenha um espaço infinito de crescimento. Lembro a todos, foi uma coisa que surgiu quando eu estava terminando esse material, e que na verdade eu pensei lá no início, quando eu trouxe a fala do mestre, para a gente terminar. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar o núcleo da fraternidade universal, da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, ou qualquer outra diferenciação de status, de qualquer conceito que venha separar
ou colocar superior, inferior. O núcleo universal da humanidade, uma fraternidade universal da humanidade, é um núcleo que o funcionamento dele vai estar conectado a uma mente plena, presente, atenta e aberta. Conseguiremos fazer esse núcleo, realizar essa tarefa, quando nós também, aprendizes dessa sociedade, nos propomos a fazermos essa tarefa em nós. A melhor maneira para que nós possamos, de alguma maneira, inspirar o nosso irmão, é que nós permitamos que a inspiração maior, os elementos da mente superior, inspiradas pela mente budimana, pelo próprio Budi, que aos poucos, gradualmente compreendido esse caminho, alcançamos esferas maiores. E o que tem adiante, não trouxemos aqui hoje. Deixamos para que vocês também possam realizar suas pesquisas, fazer suas reflexões. No caminho que vocês fazem, vocês são todo tempo estimulados a isso, como eu fui ao fazer essa palestra. Percebo assim. E o mesmo voto eu peço a todos vocês, tenho a todos vocês, que há inspirações para uma mente aberta, vida limpa, mente aberta, e todos os seus passos os sejam inspirados e realizados.